Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Agora vamos ter Marco Silva, como sempre, que vai analisar os mapas e gráficos da semana, onde vai estar em destaque o setor da energia, a Cisco, o Brasil, a Bolsa Mexicana, o Brent, o Eurodólar e aqui uma comparação entre o S&P 500, DAX e o FTSE e também uma análise da Netflix. Marco? Obrigado, André. A semana passada em Wall Street terminou quase que inalterado, mas houve bastante movimento durante a semana. Podemos ver aqui no mapa geral que é misto, portanto não houve aqui setores muito distintos dos outros, a não ser o setor energético, com perdas acentuadas, também derivado da cotação do gás natural e do petróleo. E do lado positivo, tivemos aqui a Cisco com uma avaliação de 7%, mais de 7%, devido aos resultados apresentados. Também aqui a Tesla, que recuperou um pouco das quedas de algumas semanas. Em relação ao resto do mundo, podemos ver aqui a Bolsa Brasileira com valorizações interessantes, assim como a Bolsa Mexicana. Portanto, tivemos aqui um entrar dos investidores nestes mercados emergentes bastante interessante. Vamos ver, é de estar atento para ver se existe um reforço dessas posições nas próximas semanas. Em relação aos setores e aos mercados, podemos ver que esteve tudo um pouco equilibrado, com algumas desvalorizações, mas não muito significativas. A China teve aqui uma correção mais substancial que os Estados Unidos e que a Europa, e nos setores destaque aqui para as mineiras, com o preço do ouro a recuar e, portanto, com aqui alguma correção nas produtoras de ouro. Em relação aos gráficos, perdão, começamos aqui pelo Brent. O Brent que continua aqui neste mapa, neste gráfico de longo prazo, a respeitar este head and shoulders, portanto, tem aqui espaço ainda, eventualmente, para vir testar novamente os $90, mas tem aqui uma perspectiva de correção a longo prazo que poderá levar para baixo dos $60, $50. Isto no Brent. Em relação ao Eurodólar, o Eurodólar continua a corrigir, atingiu aqui um máximo nos 1,10,3 há cerca de 3 semanas, e agora está a corrigir, aqui o indicador estocástico está a aliviar, portanto, é uma altura de consolidação, não com quedas muito significativas, mas aqui uma consolidação no Eurodólar, que é importante ter em consideração também, consoante o que depois irá sair da reunião do FED e do BCE, isto irá imprimir um novo movimento, mas para já está em modo de correção. Fazer aqui uma comparação do S&P 500, isto são barras semanais, portanto é de longo prazo. Aqui podemos ver os máximos atingidos históricos em 2022, e podemos ver que o S&P 500 ainda não atingiu esses máximos, está bastante longe, aliás, mais de 10%. Mas se compararmos, por exemplo, com o DAX tem tido um comportamento muito melhor nos últimos meses do que o S&P 500. Está já perto, comparativamente, está perto dos máximos atingidos em janeiro de 2022, dezembro de 21. Portanto, aqui uma rotação de capital para as empresas europeias, aliás, que não é exclusivo do DAX, mas, por exemplo, o FTSE, que já superou os máximos pré-pandemia e os máximos de 2021-22, mas que o FTSE esteve pior nesta fase de recuperação pós-pandemia, mas agora está melhor. Portanto, há aqui claramente uma rotação para os mercados europeus, concretamente para o FTSE, que está a ter a preferência dos investidores. Por fim, aqui uma análise à Netflix. A Netflix, na barras de 1 hora, portanto isto é curto prazo, semanas, tem aqui espaço para cair aí até aos $310, $315, derivado deste head and shoulders que tem aqui, quebrou esta linha a azul, já foi testar várias vezes e agora tem aqui espaço para mais uma correção. E é tudo, André. Mário, vamos agora olhar também para o outro lado do Atlântico, aqui para a situação dos Estados Unidos e a Fed.
que deverá voltar a subir, pelo menos o mercado já está a equacionar uma nova subida, mas parece que será também uma subida baixa. Entretanto, tivemos aqui o economista da Allianz, Mohamed El Erian, a indicar que o caminho de regresso aos 2% de inflação vai ser difícil, vai ser muito duro para a economia, e ele até chega a apontar mesmo para que o nível de inflação, a nova meta até poderia andar não nos 2%, mas talvez nos 3% ou nos 4%, para não prejudicar tanto a economia. Como é que olhas para esta possibilidade? Os novos 2% já são acima, são 3% ou 4%, isto pode vir a ser mesmo assim, ou será só wishful thinking num momento de maior aperto? Nós tivemos nos últimos 10 anos um novo normal de 2% e zero. E eu não vejo mal nenhum em ter durante algum tempo a inflação em volta de 3, 4, em vez de tentar forçar os 2%. Vai ser muito difícil forçar os 2% de qualquer maneira. As condições económicas resultantes, por um lado, das tensões geopolíticas atuais, como um retroceder da importância da China ou da influência que a China teve a seguir aos anos 2000, quando entrou na OMC, em que havia muito espaço e muita capacidade de produção e a preços francamente mais baixos, coisa que hoje em dia já não acontece. Portanto, acho que tentar forçar a economia aos 2%, não vejo nenhum benefício direto nisso. Acredito que tentar manter entre 3 e 4 é um objetivo mais saudável. Acredito que seja esse o objetivo do Fed. O Fed vai aumentar de novo as taxas de juros, eles ainda estão bastante acima dos 3, 4%, ainda estão em 6,4%. Mas se o objetivo fosse trazer para os 2%, a subida das taxas de juros tinha que ser mais significativa. Tinha que voltar a ser 0,5%, e ninguém prevê neste momento uma subida de 0,5%. Mário, mas a questão é que, em relação a uma pergunta quase específica sobre isso, Powell disse que os 2% é para manter como meta. Não sei se aquilo foi para vincar o ímpeto hawkish do Banco Central e para os mercados não relaxarem ou não, mas o que é certo é que ele referiu que os 2% não vão mudar enquanto meta. Para além disso, a semana passada tivemos dois membros do FED, Messer e Bullard, que apesar de não serem votantes este ano, mas defenderam, por exemplo, uma subida de 0,5% já em março. E os futuros já antecipam a taxa máxima nos 5,4%, sendo que existem inclusive estratégias a indicar que poderá atingir os 6%. Achas que é só retórica para já, ou poderá haver aqui claramente uma escalada dos juros na ordem dos 5,5% aos 5,4%, 5,5%, que terá implicações fortes no mercado norte-americano? O objetivo dos 2% não mudou quando a taxa estava em zero. Uma coisa é o objetivo, outra coisa é o esforço que o Fed vai fazer para chegar a esse objetivo. Para chegar nesse objetivo, o aumento atual tinha que ser de 0,5 ponto. Ou seja, o objetivo, um target das taxas de juros a 5,5 até 6% teria que ser puxado muito depressa. Com uma subida de 0,25 agora, ele disse que só pelo menos durante mais duas ou três reuniões, portanto, uma subida de 0,25 a cada trimestre daqui até ao fim do ano não vai trazer uma taxa de juros até 5,5, 6% no curto prazo. Eu não sei o que é que vai acontecer no próximo ano, não sei se o mundo vai acabar novamente e se haverá uma inversão da tendência de subida de taxas de juros ou se haverá uma aceleração da subida das taxas de juros. Mas no curto prazo, a atitude do Fed não é de trazer as taxas de juros para esse patamar num futuro próximo. Então, não achas que poderá haver uma subida de 0,5% na reunião de março e surpreender o mercado? Não, acho que não. Espero que não, pelo menos. Os Estados Unidos, neste momento, estão com 6,4 e com uma tendência de descida das taxas de juros. A economia não está em recessão e continua com força. Estar a forçar o 0,5 ponto, nesta altura, acho que seria contraproducente. Se bem que a economia tem respondido muitíssimo bem às subidas de 0,5%, as taxas de juros já subiram bastante e não tem havido
propriamente um abrandar do crescimento económico para uma situação de recessão. Mesmo o Reino Unido, que era o país que se previa que pudesse entrar em recessão, tem continuado a fugir da recessão e ainda não está tecnicamente em recessão. Portanto, Tem sido recorrente não se encontrar uma explicação, assim, mais imediata, para o sucesso da economia norte-americana, nomeadamente no mercado laboral, que continua a dar cartas, e, por exemplo, nas vendas a retalho, que subiram muito mais do que aquilo que estava à espera, e o que é certo é que não se percebe ainda porque é que não houve impactos mais evidentes na economia norte-americana, nomeadamente no sentido de arrefecer. Tu vês alguma razão concreta? Será só o mercado imobiliário que ainda dá mostras de ser forte e o mercado laboral? O mercado laboral a nível mundial está bastante tenso. Portanto, sim, o não haver desemprego em massa, o não haver perda de emprego em massa, as empresas continuarem a contratar e não haver, teoricamente, até este momento, uma quebra da procura por trabalhadores, tem ajudado muitíssimo a manter o crescimento económico. Os Estados Unidos continuam a ter uma forte capacidade de atração de novos clientes, vulgo imigração, e a entrada destes novos clientes no mercado ajuda também as vendas a retalho, ajuda a manter o crescimento económico. Há uma confluência de fatores que, por enquanto, a subida das taxas de juros e a contração da política monetária ainda não levou a uma recessão e não se prevê que vai levar a uma recessão no curto prazo. Mas sim, eu acho que não há uma razão, há um conjunto de razões que têm feito com que a economia dos Estados Unidos continue a crescer. E não é só a economia dos Estados Unidos. A economia europeia continua a crescer e não se prevê que vai entrar em recessão em curto prazo e as taxas de juros têm subido de forma muito agressiva também. Obrigado, Mário. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já.